Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção. Em 1956, no mês de setembro, em um dia cujo inverno estava mais suave, cuja noite estava mais quente, 4 pessoas em especial se movimentavam de maneira agitada e expectante pelas alamedas do cemitério de Montmartre. Aquele cemitério que albergava as sepulturas das personalidades mais famosas da cultura francesa. Ali, personalidades da arte, da filosofia e do pensamento cultural estavam com seus despojos inumados. Naquele momento, uma equipe de intelectuais, realizando uma pesquisa científica de alta estirpe, de alta categoria, na noite alta, para que o silêncio ajudasse nos processos de pesquisa que estavam sendo investigados já há mais de um ano, seguiam uma jovem francesa que não tinha nenhum tipo de característica que a notabilizasse, nem a colocasse em evidência. Era uma jovem convencional, da classe média de Paris, mãe de 3 filhos, que tinha mais ou menos aproximadamente 37 anos. Essa jovem, Denise Créteil, estava sendo hipnotizada e hipnotizada sucessivas vezes pelo hipnólogo e psicólogo André Dupil, que nas 60 vezes que a hipnotizara, tentava algo inusitado, que é desde Pivier e tartaruga, na pesquisa de hipnose e de indução hipnológica, regredia até a vida fetal. O senhor Dupil, por curiosidade, à semelhança de algum dos seus pares que estava fazendo a mesma coisa, resolveu pedir à jovem que recuasse um pouco mais, para além da vida fetal, da vida intrauterina, a fim de saber o que é que ela podia relatar. E ela, Denise Créteil, assumiu uma personalidade estranha e dava relatos de uma vida muito diferente da sua, que era uma vida convencional, uma vida no anonimato, que é a vida da maioria das pessoas. Ela assumiu uma personalidade da corte francesa do século XIX e começava a dar detalhes, contando uma história com maior ou menor riqueza de detalhes, que o hipnólogo francês gravou em fitas magnéticas durante 60 sessões de hipnose. A história que essa jovem contava, e que foi mais tarde noticiada no jornal Paris Soir de Paris, pelo jornalista Pierre Neville, jornalista que acompanhou a equipe do André Dupil, equipe feita de neuropsicólogos, psiquiatras, fisiologistas, porque o doutor, a princípio, achou que ela poderia ser portadora de algum distúrbio de comportamento. E resolveu suspeitar, a respeito da hipótese de alucinação psicológica, de delírio, de algum sintoma psicótico característico das psicoses e especialmente da esquizofrenia. Mas a história que ela contava era tão rica de detalhes que ele resolveu investigar a fundo. A jovem, em estado de consciência lúcida, em vigília, não tinha qualquer informação e não sabia daquelas ocorrências. Depois da 60ª vez em que ela foi hipnotizada, o psicólogo colocou as fitas para que ela ouvisse. E se não fosse a sua voz que ela ouvia, ela teria certeza de afirmar que se tratava de uma fraude. Mas era ela falando naquelas investigações. O senhor e André Messier Dupil
resolveu, portanto, investigar aquela história. Porque ela contava uma história mais ou menos nessas linhas. Ela dizia em estado de consciência alterada que se chamava Marie-Lise Bonaparte, filha e pertencente à família do grande corso imperador da França. Era filha de Pauline Bonaparte, irmã do imperador, que, como a história sabe, tinha uma vida muito desorganizada, se permitia licenças as mais variadas e uma simultaneidade de parceiros sexuais, muitos dos quais eram soldados da corte napoleônica. E ela dizia que, ao se encantar por um dos generais de Napoleão, Pauline Bonaparte engravidou dela. E porque ele era casado, e ela também tinha compromissos, ela nasceu nessa conjuntura, e quando estava em estado de gravidez avançada, Pauline Bonaparte se deslocou a uma região da Normandia para conceber, ou melhor, para ter o filho, dar à luz, e mais tarde entregou, mediante remuneração recorrente, onde davam importância para as despesas da menina, a um casal de lenhadores da Normandia. Mais tarde, ao fazer mais ou menos 7 para 8 anos, Pauline Bonaparte resolveu recuperar a menina e encaminhou à cidade de Épernay, cidade que fica mais ou menos a 30 quilômetros da Torre Eiffel, portanto na Grande Balier, ali perto de Paris, em uma casa, que não era uma casa, era um castelo, o castelo famoso de Madame de Sévigné, onde ela ficaria ali, e a sua própria genitora, de vez em quando, ia para lá. Ali, Pauline Bonaparte cuidou e criou e se relacionou com a filha, que estava também sob os cuidados de Madame de Sévigné. Essa senhora notável que dava saraus, e ela dizia em transe: foi ali que eu conheci personalidades célebres da cultura francesa. Foi ali que muitas vezes o Honoré de Balzac passou e afagou os meus cabelos. E eu conheci alguns dos literatos e dos pensadores da França. Ali eu vivi boa parte da minha vida, ela dizia em transe, até que eu mesma, ao completar 17 para 18 anos, me apaixonei ardentemente por também um soldado da corte napoleônica, e porque ele manteve um relacionamento na calada da noite de maneira clandestina e depois se recusou a continuar prolongando o vínculo comigo, eu entrei em uma profunda melancolia, uma depressão, fui depauperando e enfraquecendo as forças e fui vítima mais tarde da tuberculose, graças à qual vi a falecer. Essa era a história que ela contava, às vezes mais rica, às vezes menos rica, às vezes com maior, às vezes com menor soma de detalhes, dessa história interessantíssima. Mas essa personagem, Marie-Lise Bonaparte, não estava na história da corte napoleônica, da família napoleônica. E embora a tentativa do senhor de André de Pile de encontrar, localizar uma jovem com esse nome, todas as tentativas foram falsas. Não se conseguiu sucesso. Ele ia para lá e para cá pesquisando os arquivos históricos e não encontrava. É célebre a menção realmente biográfica de que a irmã de Napoleão possuía uma vida bastante irregular do ponto de vista das suas relações afetivas e amorosas. E é célebre que a família napoleônica deveria esconder os chamados filhos, aspas, muitas aspas, ilegítimos, ou como se dizia no passado, bastardos, que eram filhos que não eram reconhecidos pelas relações conjugais legais estabelecidas publicamente e que permaneciam às escondidas. Mas ele suspeitava de algum delírio. A hipótese segunda que ele levantou foi que a senhora Denise Créteil deveria ter algum transtorno histérico. Deveria ser vítima de alguma sintomatologia histeropata, histriônica, que fazia ela, de alguma forma, internalizar características de pessoas famosas, que é típica de alguns quadros de histeria,
para de alguma forma ser um centro da atenção que ela não tinha na sua história de vida. Foi feito exames psicológicos, avaliações psiquiátricas e não encontrou-se na observação clínica e no relato dos sintomas nenhum tipo de sintoma de alteração emocional importante, nenhum tipo de característica que ela tinha qualquer sofrimento psíquico, qualquer transtorno mental. E ele continuou a investigar. Resolveu levá-la ao cemitério de Montmartre. Porque se é verdade que existiu uma personagem chamada Marie-Louise Bonaparte, que não era reconhecida legalmente, e se ela dizia que se tratava dessa personagem, ela deveria apontar aonde foi que o seu cadáver foi sepultado. E diante das testemunhas, na 61ª hipnose, ela foi levada ali às portas de Montmartre, foi hipnotizada, e de maneira segura e confiante, foi atravessando as alamedas do cemitério, até chegar a uma ala fechada, onde aparentemente não tinha nenhuma sepultura, começou a apontar para essa ala, teve uma crise e desmaiou. Foi acordada, Denise Créteil volta à consciência, o hipnólogo ficou surpreso, as portas daquela ala estavam fechadas, estava muito tarde, esperou o dia seguinte e levou-a para apresentá-la ao diretor do cemitério e aos funcionários. E a investigação foi se, por acaso, aquela jovem já tinha sido vista por ali transitando para lá e para cá. Se aquela jovem, de alguma forma, solicitou os arquivos e os documentos do cemitério. E a resposta sempre era não. Aquela jovem nunca tinha sido vista ali. Então, o doutor Dupio pediu permissão para entrar naquela ala. Era uma ala cercada de grades de arame. E ao abri-la, acompanhado pelo responsável, e o diretor do cemitério dizia que ali havia algumas sepulturas históricas do passado. E o dado interessante é que algumas delas eram realmente da família imperial, que Napoleão construiu especialmente para ocultar os membros da família que não eram reconhecidos oficialmente. E em uma tumba, aqui jaz Marie-Louise. Era a probabilidade de haver vivido uma jovem na família Bonaparte, de nome Marie-Louise, embora o nome Bonaparte não estava inscrito. O senhor Dupio começou a aventar, a suspeitar da possibilidade daquela mulher ter uma faculdade de percepção extrasensorial que a parapsicologia estudava. Talvez ela pudesse captar do inconsciente coletivo as memórias das gerações passadas da história e assimilá-las de uma forma ainda não compreendida. Ou talvez ela fosse portadora da faculdade de psicometria, a faculdade parapsicológica de captar as histórias dos objetos ou dos ambientes onde ela se encontrava. Mas essas explicações não eram suficientes. Ele resolveu levá-la a Épernay, e às portas da cidade hipnotizou-a. E ela foi na direção do castelo de Madame de Sévigné. E ao adentrar-se, o mordomo, que era um funcionário público do governo francês, porque o castelo se tornou uma espécie de museu, recebeu-a na porta e ela já começou a dizer onde estava o tapete, a tapeçaria vermelha, que Madame de Sévigné ganhou em 1812 de presente, e que estava ali na porta e que agora não se encontrava. Aquela informação era extraordinária. O mordomo perguntou como é que ela sabia. E ela disse, eu me lembro. E ele conversou com o doutor dizendo, de fato havia uma peça, aliás, alguns objetos, entre elas esse tapete, que foi guardado na época da Segunda Guerra Mundial, nos subterrâneos, inclusive no subterrâneo do Louvre, e ainda não haviam sido recuperados e colocados de volta. Como é que aquela menina sabia daquelas informações? Mas ela entra e começa a dizer, esse era o quarto de Madame, esse era o local dos saraus, esse era o local onde ela recebia as pessoas, as visitas, e começou a apontar para lá e para cá, até que numa parede, para onde não havia lado, ela começou a apontar e disse, foi aqui que eu vivi, e novamente perdeu a consciência. O psicólogo francês
conseguiu autorização do governo francês para quebrar aquelas paredes, desde que ele reconstruísse de novo conforme anteriormente. E depois de quebrar a parede, ele localizou uma ala que era uma espécie de passagem secreta para a família poder evadir caso uma guerra acontecesse, evadir rapidamente para fora do castelo e fugir. E ao mesmo tempo, nessa passagem secreta havia um quarto e algumas anotações de uma jovem que se chamava Marie-Lise Bonaparte. Mas para André de Pio, essas evidências não eram suficientes. E ele continuou pesquisando por mais 5 anos. E depois de 5 anos, ele vai dizer: equimnésia, psicocinésia, psicometria, percepção extrasensorial, inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung e tantas outras hipóteses. Diante das várias hipóteses que eu levantei, eu prefiro escolher a hipótese da reencarnação. Na minha forma de examinar essa mulher, eu não tenho qualquer dúvida de que ela é a reencarnação de quem diz ser. Essa investigação que foi noticiada na época é uma das investigações mais bonitas e interessantes da pesquisa científica sobre reencarnação. Porque se trata de pessoas não espiritualistas, pessoas insuspeitas, portanto, que investigavam para negar o fenômeno, para negar a tese da reencarnação, e foram convencidas ao longo do tempo de que a explicação da reencarnação era mais forte, era mais robusta, era suficiente. No entanto, isso não é novo. Em 1956, quando essa pesquisa foi feita, o livro e a reportagem foi publicada em 58, essas informações já haviam sido de alguma forma levantadas por outros pesquisadores. No começo do século XX, final do século XIX, no Instituto Politécnico de Paris, Alberto Rochas lança uma obra Levi Successive, As Vidas Sucessivas, onde ele, talvez um dos primeiros, resolveu fazer indução hipnótica e regressão com seus pacientes, pedindo-as a recuar no abismo do passado para além da vida fetal. E a sua obra é um dos pilares iniciais da investigação na área da hipnose. Mais tarde, aqui mesmo no Brasil, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, lança o livro A Loucura sob um Novo Prisma. E nesta obra, Bezerra de Menezes defende a tese de que a loucura tem fatores exógenos, traumatismo craniano, influências psicossociais, fatores endógenos, a hereditariedade, fatores biológicos, orgânicos, fisiológicos, mas há também um terceiro fator que é de natureza reencarnacionista. Que nos processos de loucura há gêneses espirituais profundas em que o próprio sujeito retorna com as predisposições às alterações psíquicas. Mas foi no século XX, o Dr. Ramendranath Banerjee, em Jaipur, na Universidade de Jaipur, na Índia, parapsicólogo indiano, vai começar a se interessar por coletar relato de crianças, e na pesquisa dele, o que ele interessava era relato de crianças, porque a criança é mais insuspeita, a criança não está condicionada e contaminada com as bagagens culturais e as crenças sociais. Relato de crianças que se lembravam de alguma coisa no passado. Chegou a catalogar cerca de 120 crianças que tinham lembranças contundentes de existências passadas. Uma delas, o caso de Munesh, encantou a comunidade científica pela robustez dos fatos. Munesh, que nasceu em Vizara, interior da Índia, com 4 anos de idade, por volta de 1954, nasceu em 1950, a mãe dando banho nele, ele faz uma traquinagem, a mãe lhe aplica uma surra, e ele fica bastante chateado. Olha para ela e diz: se a senhora me bater mais uma vez, eu abandono essa casa e vou voltar para a casa da minha esposa. A mãe achou aquilo engraçado, porque as crianças hoje em dia estão muito precoces. Mas um menino de 4 anos já ter esposa, já é demais. E
ela achou engraçado, mas o relato começou. E a partir daí, parece que aquela surra foi o gatilho que desencadeou uma série de memórias. O menino não parava de falar da esposa. E as pessoas achavam tudo engraçado e começavam a estimular. Quer dizer que você tem esposa, como é o nome dela? E ele dava o nome e sobrenome. Dizia onde ela morava, onde os dois moravam, que deixou um filho pequeno e que ele morreu muito cedo, jovens ainda, ela ficou viúva. Deu o endereço. Munech, onde é? Na rua tal, número tal, do bairro tal, na cidade de Itani, a 500 quilômetros de Visara. E aí a família começou a perguntar entre eles se alguém havia contado alguma história daquela para o menino ter assimilado aquilo. O doutor Banerjee resolveu investigar a história e localizou a família daquele de quem ele dizia ser a reencarnação, Bajan Singh. Foi até lá, localizou a família de Bajan Singh, a mãe estava viva ainda, a dita cuja esposa estava viva, o filho ainda pequeno, a loja Devi, a esposa. Fez então a averiguação e resolveu pegar a esposa, levá-la até Visara para conversar com o menino. Notem o interessante dessa conversa. O Dr. Banerjee resolveu armar uma mentira para o menino, fingindo que a esposa era a mãe dele, da reencarnação passada. Ela chega, se aproxima e as pessoas começam a dizer: Munech, sua mãe da outra vida está aí, para você vir conversar com ela. Ele ficou empolgado, saiu às pressas para beijar-lhe a mão. Ela estendeu a mão e quando ele foi beijar, ele beija, olha para cima e diz: mas você não é minha mãe, você é minha mulher. Ele disse: não, eu sou a mãe de Aloja Devi. Você é minha esposa, você acha que eu me esqueço de você? Essa mão que eu estou segurando aqui foi a mesma mão que eu peguei e pedi em casamento. Ele disse: não, você deve estar tendo algum engano. Aquele de quem você diz que é, Bajan Singh, que eu sou a mãe dele. Você quer enganar quem? Você não se lembra que eu comecei a namorar com sua irmã para entrar na sua casa, mas na hora de pedir a mão, eu pedi a mão sua em casamento? Você não se lembra disso? Ela ficou impactada com aquela informação. Eu disse: mas essa minha história é uma história familiar, todo mundo sabe. E se você quer uma prova pública ou particular? Eu quero uma prova pública, não ia correr o risco. Quando nós nos casamos, nós viajamos para Nova Delhi, porque eu tinha um curso de faculdade, eu estava terminando a faculdade, você me acompanhou. E minha mãe veio morar conosco. E você começou a atritar, uma coisa que não acontece em nenhum lugar, sogra e nora, só atritou com eles. Vocês começaram a se atritar. E quando eu cheguei em casa e vi você atritando com minha mãe, eu lhe apliquei uma surra, porque na Índia, na época, os homens batiam nas mulheres. Aqui as mulheres que batem nos homens. Mas eu lhe apliquei uma surra com um pau de amassar manteiga. E no seu braço esquerdo tem uma grande cicatriz que ficou. Suspendo o sari para mostrar para todas as pessoas. Ela suspendeu, eu estava lá. Eu disse: mas você está apelando para uma coincidência. Qual é a mulher que não tem uma marca de uma surra do marido aqui? Então, eu vou lhe dar uma prova particular. Entraram, foram até a cidade de Itani, entraram na residência que foi do casal, e ali ele começou a conversar com ela, com o pesquisador e com a equipe. A vizinhança que não gostava da vida alheia começou a fazer até apostas fora, se é ou se não é a reencarnação dele, etc. E depois de meia hora, conversando sobre a intimidade do casal, que na Índia, para aquela tradição, é passível de pena de morte, alguém falar da intimidade do casal, alguém revelar a intimidade do casal. Saíram em todo mundo: e aí, é ou não é? E ela disse: esse diabo é a alma do meu marido que voltou. Porque ele falou coisas que só eu e ele sabíamos. Esse caso é um dos casos mais fortes. E detalhe, apesar de ser na Índia, a família de Munech não era reencarnacionista. Era de tradição muçulmana, de uma corrente que não era adepta da reencarnação. Eram essas histórias que o pesquisador coletava e vai defender a ideia da memória extracerebral. Uma memória que é cerebral, que é neuronial, que é física, e uma memória que não é cerebral, que não é neuronial, que guarda arquivos de experiências passadas. Essa pesquisa abriu espaço para Ian Stevenson, o neuropsiquiatra que investigou 2.600 pessoas, agora não apenas crianças, que se lembravam de vidas passadas, lançou a obra 20 casos sugestivos de reencarnação, os 20 casos mais fortes. Antes de morrer,
lançou uma obra, ainda só no inglês, acho que ainda não traduziu para o português, sobre marcas de nascença, explicando marcas de nascença e a hipótese reencarnacionista, e deixando um legado extraordinário, um Instituto de Pesquisas de Reencarnação, na Universidade de Virgínia, de neuropsiquiatria, para investigar casos semelhantes, e que de alguma forma influenciou o Dr. Hernani Guimarães Andrade aqui no Brasil, que foi amigo de Ian Stevenson e que recebeu aqui no Brasil Banerjee. O Dr. Hernani Guimarães Andrade pesquisou alguns casos aqui no Brasil, fortes de reencarnação. Entre eles, uma menina de aproximadamente 12 anos, que submetida à hipnose, dizia se chamar Ronaldo Fulano de Tal, que viveu em Santo Amaro, interior de São Paulo. Essa menina, que tinha uma marca de nascença no queixo e na ponta da cabeça, falava de detalhes da vida passada, que o Dr. Hernani Guimarães Andrade conseguiu confirmar localizando a família. E o que é interessante, o dito cujo havia se suicidado, dando tiro no queixo, e a bala saiu pelo crânio. A marca de nascença seria vestígio do suicídio anterior que a menina trazia na experiência atual. O Dr. Stanislav Grof, um dos pais da psicologia transpessoal, utilizando LSD, na época permitido, e mais tarde a respiração holotrópica, a hiperoxigenação cerebral através de exercícios para o indivíduo entrar em estados alterados de consciência. Stan Grof vai, em alguns momentos, colher informações de pacientes esquizofrênicos que no seu relato jogavam para fora material, conteúdos de vidas passadas que ele localizava. E ele vai dizer, o que é interessante é que em todo caso de esquizofrenia, os relatos que eu colho são de vidas anônimas, vida de pessoas que não eram famosas, mas que cometeram crimes, cometeram atitudes sociais e morais, hediondas, que quase sempre ninguém ficou sabendo, mas que a consciência não esqueceu. Todo o processo esquizofrênico, dizia ele, tem um fator reencarnatório de sentimento de culpa, onde através de atos éticos e sociais, o indivíduo traz a culpa grande no seu inconsciente de vidas anteriores. Esses relatos extraordinários, que se eu for aqui me alongar, a gente vai ficar até meia-noite, porque a gente tem Edith Fiore, doutora em psicologia, protestante, foi trazida aqui no Brasil, inclusive pela Federação Espírita Brasileira, pelo Dr. André Luiz Peixinho, e ela declarou aqui na Bahia, eu sou protestante, sou de uma tradição não reencarnacionista, mas eu regrido ao paciente ao passado. Agora, não me perguntem como. E lançou a obra chamada Você Já Esteve Aqui Antes. Helen Wambach, a notável PhD em psicologia, que fez estatística comparando peso, altura, beleza, cor de cabelo, cor de pele, de uma vida para outra, para apresentar conclusões admiráveis. Dina Cherminara, que examinou neuroses e psicoses de uma para outra reencarnação. Maurice Nefferton, que também investigou casos dessa ordem e que foi o pai da chamada TVP, terapia de vidas ou vivências passadas. Para não sermos fastidiosos, para não exaustivamente citarmos demais, no senso comum e popular, a gente já sabe disso quando olhamos para crianças prodígios. Quem não se recorda de Mozart, que com 12 anos de idade, aliás, antes, com 4 anos começou a tocar, que o pai olhou a partitura, que era cantor de orquestra, e disse, era músico de orquestra, está tão perfeita, que eu acho difícil a gente executar esse concerto. E o menino de 4 anos respondeu para ele, mas para isso que uma obra é composta. Para ser perfeita e para exigir de nós a perfeição na hora de tocar. Com 7 anos ele pediu em casamento Maria Teresa da Áustria, que olhou para ele, sorriu e disse, me peça em casamento daqui a alguns anos que eu aceito. Com 12 anos, emocionava o mundo com a sua habilidade musical genial. Como é possível a gente entender essa genialidade? Memória genética, percepção extrasensorial, telepatia inconsciente, não consegue explicar essas habilidades que esses gênios trazem. Blaise Pascal, com 12 anos de idade, além do francês, começou a falar latim, grego, inglês e se tornou um extraordinário matemático. Na geometria,
e na matemática de maneira geral, chegou a elaborar até a 32ª proposição de Euclides, na área da matemática. E mais tarde escreveu um livro sobre a teoria de Euclides, indo além de Euclides. Talvez porque ele era o próprio Euclides reencarnado, penso eu. Goethe, poeta alemão, com 5 anos já escrevia poesia alemã, falava alemão e começou a falar subitamente, sem mestres, sem professores, o inglês e também o francês. Como é possível? Lope de Vega, o maior gênio da história da Espanha. Esse homem que deu à Espanha uma coletânea de centenas de peças teatrais e de obras. Esse menino que nem chegou a viver tanto, mas com 10 anos de idade já era um cérebro extraordinário, uma mente extraordinária. E tantos outros que a gente poderia aqui citar. A verdade é que essa ideia das ideias inatas, dos gênios precoces, das tendências proeminentes, revelam também os elementos inconfundíveis da reencarnação. Mas em Jesus, no Evangelho e no cristianismo, a reencarnação aparece exuberante. E esse foi o lema de Caibar Schutel na mensagem que nos tem como tema. Uma das doutrinas mais antigas da humanidade, reencarnação, que era chamada de metensomatose, ou palingenesia, genesia, nascimento, palin, vários. A reencarnação foi recebendo nomenclaturas ao longo dos tempos, as mais variadas. O termo reencarnação é mais recente, é mais atual, mas ele aparece de maneira diferente ao longo dos tempos. Caibar Schutel, no texto que nos serve de tema, faz um recorte do tema reencarnação, que é um tema grandioso. É talvez um dos conceitos filosóficos mais antigos da história, porque está presente no Vedanta, nos Vedas, no Bhagavad Gita, nos Upanishads, no livro dos mortos do Egito, no livro tibetano dos mortos. Sócrates e Platão falam de reencarnação. Krishna e Arjuna falam de reencarnação. E assim por diante. Os druidas antigos, os persas, as civilizações mais antigas falam do retorno à carne para dar prosseguimento ao processo de amadurecimento. Em Jesus, no entanto, e o cristianismo primitivo, falam e abordam a reencarnação de maneira extraordinária. Mas, Flávio, como é possível se a tradição cristã ocidental não é reencarnacionista? A partir do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano de 553, foi decidido, em um concílio bastante arbitrário, que a reencarnação era uma heresia e deveria ser extirpada da doutrina cristã, porque era uma tese herética e não tinha base cristã. Quem decidiu disso foi o imperador da época, pressionado por sua esposa, que havia degolado as meretrizes da cidade, porque ela tinha uma vida anterior que queria ocultar, e que a tradição dizia que ela tinha sido meretriz. As colegas anteriores começaram a criticá-la, dizendo que uma meretriz se tornara imperatriz. E ela resolveu degolar. A tradição diz que ela degolou 500 prostitutas. Não se sabe se foi esse número realmente, mas ficou esse número por aí. E aí algumas pessoas, que também não compreendiam direito como é a reencarnação, começaram a falar que ela tinha que reencarnar 500 vezes para pagar. E como ela não quis pagar, ela pressionou seu marido, o imperador, para Justiniano tirar a reencarnação. E Justiniano convocou o Conselho Ecumênico do bispo de Roma, não era papa ainda, era bispo de Roma. O concílio foi feito. E ele, de maneira bastante democrática, disse: quem votar a favor da reencarnação, eu passo o fio de espada. Então foi assim que a doutrina reencarnacionista foi retirada, embora os pais da igreja, Orígenes, Tertuliano, Jâmblico e Próculo, todos eles falam da reencarnação. O único que ficou e que sobrou, que não fala de maneira aberta a reencarnação, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, nos seus escritos, não fala de maneira explícita, mas na obra Confissões, ele chega a dizer: seria possível crer que antes de ser o que eu sou, eu já estive no ventre de uma outra mulher? Ele coloca em interrogação. Mas a verdade é que a partir daí a reencarnação não foi considerada cristã. Mas se a gente olhar na Bíblia, desde o Antigo Testamento, quando se fala que os filhos pagarão o pecado dos pais a partir da 3ª geração, porque a partir da 3ª geração é o próprio espírito que pode vir como neto dele próprio. A partir da 2ª seria injustiça, um filho responder pelos crimes que o pai cometeu. Mas a partir da 3ª geração seria o mesmo espírito que poderia voltar.
até as grandes manifestações que estão presentes no Torá e no Novo Testamento quando fala de ressurreição da carne. Porque o termo ressurreição da carne, na obra bíblica, é sinônimo de reencarnação. A gente tem ressurreição dos mortos e ressurreição da carne. Jesus ressuscitou dos mortos, isso é, desencarnou e reapareceu depois de desencarnado. A reencarnação, no entanto, aparece como ressurreição da carne. As nomenclaturas são as mais variadas, mas quando a gente olha para o Evangelho, e Caibar Schutel cita isso, a gente vai ver lances, colocações e posturas que sem a reencarnação seria impossível compreender a doutrina de Jesus de maneira integral. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, Jesus diz aos seus discípulos: que dizem os homens a respeito de mim? Então, os discípulos começaram a dizer: dizem que tu és Elias, João Batista, Isaías, Jeremias ou um dos profetas que voltou. Se as pessoas acreditavam que ele era Isaías, Jeremias, Elias, João Batista é porque tem gente que ainda queria forçar a barra, né? João Batista estava ali, vivo, era contemporâneo dele e voltou nele, mas aí já é a incompreensão. Mas se acreditavam que era Isaías, Elias, Jeremias, profetas já mortos há séculos e que voltavam na pessoa de Jesus, é porque as pessoas acreditavam na reencarnação. É porque se acreditavam. Como ele não era nenhum desses, ele volta e vós que pensais que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Messias, aquele a quem nós esperávamos. Mas ele não retira, não corrige a ideia da reencarnação. Após a transfiguração, Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, eles descem do Tabor e um dos apóstolos, possivelmente Simão Pedro, aborda ele e diz: Senhor, por que os antigos diziam que antes de vir o Messias, ele acaba de se transfigurar? Acaba de aparecer Moisés e Elias no Tabor, as duas pessoas mais importantes da tradição judaica. Ele desce ao Tabor, os apóstolos impactados, conheciam os textos. Malaquias, 450 anos antes, havia dito que antes do Messias chegar, Elias deveria retornar. Só que não se sabia como é que ele ia retornar. Como é que o profeta Elias ia retornar? Se fazia uma ideia pálida. Elias acaba de aparecer no Monte Tabor. Os discípulos que compreendiam perguntam. Malaquias, os antigos diziam que antes de vir o Messias, Elias tinha que voltar. Como é que ficamos agora? Se você é o Messias, cadê Elias que não voltou? Jesus então diz: em verdade eu vos digo, Elias, que deveria vir, já veio. Ponto. E o Evangelho continua dizendo: e eles compreenderam que Jesus estava se referindo a João, o Batista. Demonstrando claramente que Jesus estava dizendo que João, o Batista, era Elias reencarnado, que acabava de ser degolado e por isso apareceu no Monte Tabor com a aparência de Elias da outra encarnação. Eu já tive curiosidade de pegar a Bíblia de Jerusalém e outras traduções da Bíblia. A Bíblia de Jerusalém é boa, que tem nota de rodapé e comentário. E eu peguei essa passagem para ver o que é que os teólogos católicos e protestantes dizem. Tem uma nota dizendo assim: Jesus quis dizer que a pessoa de Elias estava agora encarnada na de João Batista. Nada mais. Durma com isso. Então, é interessante. Em outro momento, ele cura o cego, o nada cego do Evangelho. O chamado cego de nascença. João capítulo 9, versículo 1 a 12. Ele cura e os discípulos perguntam: quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Ora, primeiro, se é necessário um pecado para que ele ficasse cego, e ele já nasceu cego, esse pecado só podia ter acontecido em outra vida. Porque ele já nasceu cego, era cego de nascença, era conhecido. Essa pergunta não teria sentido. Os apóstolos perguntam: quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Os seus pais por conta daquela ideia da terceira geração, dos ancestrais. No entanto, Jesus dá uma resposta ainda mais profunda. Não foi nem ele, nem seus pais. Mas ele está aí para que se faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Significa dizer que naquele caso não era um débito do passado. Porque nem toda provação que eu vivo é um karma do passado que eu errei e agora estou recuperando. Há provações que eu vivo que são escolhas voluntárias. Aquele era um voluntário. E ao mesmo tempo que era um voluntário cuja experiência da cegueira fazia ele acelerar o seu progresso, ao mesmo tempo ele foi útil à missão de Jesus, porque a cura foi total, foi plena. E isso é interessante, porque quando a gente vê algumas pessoas sofrendo,
genericamente, na maioria dos casos, se trata de um erro do passado, de um equívoco que o espírito está se recuperando, mas nem sempre. Allan Kardec pergunta no item 132 do Livro dos Espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Passar por todas as vicissitudes da vida corporal. Mergulhar na matéria, a gente é submetido às vicissitudes da vida material. Então eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ser santo, pode ser espírito puro, pode não ter nenhum débito, é um anjo na terra, não tem problema nenhum, mas você tem fome. A não ser que você se alimente de luz. Tem gente que diz que se alimenta de luz. A minha luz tem sabor de hambúrguer gourmet, mas tem gente que se alimenta. Você tem fome. E se você sacia a fome agora, daqui a 3, 4 horas, você sente fome de novo. Isso é vicissitude. Quer ver outra vicissitude? Que pode ser o espírito puro, o que for na Terra, envelhecer. Você pode não ter nenhum problema espiritual, mas você está sujeito a envelhecer. E envelhecer tem a ver com desgaste material. Então nós estamos submetidos a vicissitudes da vida material para o aprimoramento, para o amadurecimento. Todos nós estamos submetidos a isso. É inevitável. O processo da reencarnação tem a ver com o aprimoramento dos espíritos. Então ele diz, não foi nem ele que pecou, nem seus pais. Ele está aí para que se faça a vontade do Pai que está nos... O próprio Jesus era um exemplo disso. Espírito puro, não tinha compromisso com o passado, não era espírito em evolução, porque já havia alcançado a pureza suficiente da reencarnação. O processo reencarnatório ele já havia realizado. Emmanuel vai dizer, nele os processos reencarnatórios e humanos já cessaram. E, no entanto, viveu uma vida que ele sofreu. Teve que caminhar, andar a pé, como eu disse numa palestra hoje pela manhã. Caminhar em cima de poeira, sentir sede no deserto. Vicissitudes da vida material. Vicissitudes indispensáveis, inevitáveis. Mas foi em João, capítulo 3, versículo 1 a 12, quando ele dialoga com o juiz do Sinédrio, o príncipe Nicodemos, que estamos diante de um diálogo, o mais profundo sobre reencarnação, eu tomo a ousadia de dizer isso, o mais profundo sobre reencarnação do Evangelho está nesse diálogo. Porque quando a gente lê esse diálogo, a gente não tem ideia da quantidade de referências e da alusão a vários ensinamentos, que não é só reencarnar. Não é só o processo reencarnar. Mas é as implicações morais da reencarnação que Jesus explica a Nicodemos. Daniel Hobbes, na obra que ele publicou em 1945, historiador francês, escritor francês, Jesus e o seu tempo, vai dizer que o diálogo é estranho porque começa com a resposta de Jesus, o que pressupõe que a pergunta não foi escutada. Porque como ele era juiz do Sinédrio, uma pessoa importante, ele não foi procurar Jesus à luz do dia. Ele deve ter procurado Jesus na calada da noite e deve ter marcado a entrevista em algum lugar para não ser visto. Por isso, dos 4 evangelhos, só João anotou. Talvez João, que era jovem, 16, 17 anos, João conheceu o evangelho de Jesus, né? Muito jovem, deve ter ficado na porta, vigiando e escutando de longe a conversa dos dois. E a conversa começa com Jesus dando uma resposta a Nicodemos, dando a entender que a pergunta não foi escutada. Mas a pergunta deve ter sido alguma coisa do tipo, qual é a essência da verdade? O que é que eu posso fazer para encontrar a vida espiritual, a vida eterna? Essas perguntas. Jesus diz, em verdade eu vos digo, é necessário nascer de novo para entrar no reino, para ver o reino dos céus. E aqui o texto é muito bonito porque ele diz que é necessário nascer da carne e é necessário nascer do espírito. E diz o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Ele diferencia o que é carne e o que é espírito. E ainda volta a dizer, é necessário nascer da água e do espírito. O texto é muito belo e é muito profundo. Nicodemos diz, como é possível então, eu, que já sou homem velho, voltar ao ventre de uma mulher novamente para nascer... Ele entendeu, portanto. Ele não entendeu nascer de novo como nascer do batismo, com todo respeito, que algumas religiões interpretam, por causa do nascer da água. Parêntese. Aristóteles, os grandes filósofos da Grécia, consideravam a água o elemento básico da vida. E não deixa de ser. O corpo humano é feito de 70% de água, aproximadamente. O espermatozoide que fecunda o óvulo, 2 gotículas de água para formar célula-ovo, embrião mais tarde, crescendo em líquido amniótico. Água.
A água era o símbolo dos judeus, como dos gregos, da vida materna. Nascer da água é nascer do corpo. E nascer do espírito. E ele diz, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E aí, Jesus volta e diz assim, como é possível que tu sejas mestre Israel e ignore essas coisas? És mestre Israel e não conhece essas coisas? Porque a reencarnação era um tema debatido, ele estava falando de nascer da água ainda. E Jesus diz, se eu te falo das coisas da terra e não compreendes, como me compreenderás quando eu falar das coisas do céu? Porque reencarnação, no fundo, é uma lei da natureza que tem implicações biológicas. Mas tem questões espirituais que estão muito além da reencarnação, que Jesus tentava ali ensinar. Mas como é que ele ia compreender? Como é que naquela época dava para falar da obra de André Luiz, se o povo nem sabia como é que o espírito reencarna? Como é que naquela época dava para falar de colônia espiritual, se não sabia para onde o espírito ia depois da morte? Se é que ia para algum lugar. Era essa a ideia que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos. E aí fala, o espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas é assim com todo aquele que nasce do espírito. A ideia de sopra onde quer, espírito, vem de uma mesma expressão em grego que é pneuma, daí pulmão, daí pneumonia, e assim por diante, que tem a ver com ar. Pneuma, expressão grega, que é traduzida tanto para sopro, vento, como para espírito. Daí o sopro e fez Adão, com o barro da terra. O espírito é um sopro. Né? E é ao mesmo tempo vento. As duas coisas. Quando João coloca que o espírito sopra onde quer, espírito não sopra, é vento que sopra. Mas se colocar vento, perde a poesia. É um trocadilho, é uma brincadeira poética que Jesus havia colocado e que João ali traduz no seu evangelho especial. Mas o que eu quero falar aqui é que quando você pega esse capítulo do evangelho, capítulo 3 de João, o diálogo com Nicodemos começa Jesus falando, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E no final do diálogo, Jesus volta e diz, não te admires, pois, de eu dizer que é necessário nascer de novo da carne e do espírito para entrar no reino dos céus. Ver o reino dos céus é uma coisa, entrar é outra. O que é que Jesus quis dizer com isso? Reencarnar para reencarnar e crescer e amadurecer na base do bate-cabeça, do automatismo. Se você viver reencarnando durante séculos, você vai aprender alguma coisa. Você vai evoluir. Mesmo que seja pela força das coisas e pela experiência, você vai crescer alguma coisa. Esse crescimento é suficiente para você ver o reino dos céus. Isso é, para você, ao amadurecer ao longo das reencarnações, você cogitar, você visualizar o reino dos céus. Mas para entrar no reino dos céus, não é necessário só nascer da carne, é necessário nascer do espírito. No processo da reencarnação que Jesus explicava, havia a necessidade de retornar várias vezes, mas de se iluminar com o retorno. De se sublimar com o retorno à carne. A reencarnação é uma bênção de Deus às nossas fraquezas, porque nos dá chance de nos iluminar em outras oportunidades, de fazer aquilo que não fizemos no passado, de não querer evoluir pela força das coisas. Porque evoluir pela força das coisas você consegue, mas é muito devagar e é muito sofrido. Como eu já disse aqui, se você quer aprender a tocar piano sozinho, você consegue, mas vai bater muita cabeça. Mas se você contrata um professor, se você contrata alguém experiente para te ajudar, é muito melhor. No caso das leis divinas, o evangelho é o consultor. A consultoria está no evangelho. Ou nos grandes exemplos em que Jesus é o máximo. Para que você, na escolha, você possa acelerar, você possa optar pela sua iluminação. Por isso, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro escreve que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é o amor, a segunda é a reencarnação. Por quê? Porque o amor é a meta.
e, ao mesmo tempo, o início. Todos nós podemos amar na medida das nossas condições. E, ao mesmo tempo, é a meta, porque à medida que a gente amadurece, a gente expressa esse amadurecimento numa forma mais profunda e mais sofisticada de amar. E qual é a régua que vai medir isso? A reencarnação. A reencarnação é a possibilidade de você galgar planos maiores. No item 166 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde o indivíduo que não se depurou na vida material acaba por completar o seu processo de depuração? E os espíritos respondem: tomando uma nova prova de uma nova experiência na carne. Ao que Allan Kardec, no item número A, letra A, do item 166, vai dizer: como a alma realiza essa existência, é por sua transformação como espírito? E os espíritos respondem: depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova de uma outra vida material. E aí Kardec, na letra B, conclui dizendo: a alma então passa por várias existências materiais? Os espíritos respondem: sem a menor sombra de dúvida. E aqueles que pretendem ensinar o contrário querem manter vocês na suprema ignorância. Olha só que colocação. A reencarnação não é apenas um retorno, porque reencarnação a gente tem no budismo, que o indivíduo fica naquela roda samsara, de volta, 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 até conseguir sublimar. Ou na metempsicose de Pitágoras e dos egípcios, onde a pessoa se equivoca e volta como uma barata, que mau gosto aqui para nós. Volta como uma vaca sagrada da Índia, que o povo tem respeito por conta disso. Porque a vaca sagrada pode ser minha mãe na vida passada que está de volta. É uma compreensão. Mas a doutrina espírita tem uma compreensão mais sofisticada de aprimoramento para frente. Aquilo que o espírito aprende, ele não desaprende. Ele não retrograda. Você pode até chamar seu marido de seu cachorro, mas isso é só metáfora. Ele não volta ao estado canino. Já foi um dia. É daqui para frente. Nós somos a soma do nosso passado. E seremos o resultado do nosso presente. Nós somos a aglutinação de tudo aquilo que fizemos. Daí somos a melhor versão nossa é agora. Se está ruim, imagina como é que era antes. A reencarnação é sempre para frente. Peregrinando, portanto, em várias experiências, mas o que eu quero destacar aqui é que a evolução espiritual, nessa ótica da reencarnação, nos dá profundas implicações morais. Porque vem nos dizer, por exemplo, como diz Caibachuta no texto, que o esquecimento do passado é uma proteção. Eu esqueço relativamente, porque não é esquecimento absoluto, é um esquecimento relativo. Alguns têm intuições, outros têm lembranças contundentes. Cada um tem um acesso maior ou menor, de acordo com a sua capacidade, e proveitoso à experiência material. Mas, de maneira geral, o esquecimento relativo, mesmo que a gente tenha uma intuição daquilo que a gente foi, o esquecimento relativo é muito bom, porque nos protege, nos dá livre-arbítrio. Se eu começo a saber que eu e ela, por exemplo, não fizemos boa coisa um com o outro no passado, talvez a gente não estaria tão confortável aqui agora. Talvez o constrangimento e o mal-estar viria à tona. Porque, como diz, Caibachuta tem uma colocação genial, ele diz: se eu me lembro das minhas vidas passadas, eu me lembro da vida dos outros. De quem foi os outros comigo. O que é uma invasão de privacidade. Imagine, por exemplo, uma pessoa que fez muito mal e que ficou publicamente conhecida, ser notada agora. Imagina, a gente está falando do Evangelho, de Barrabás, de Herodes. Aí daqui a pouco alguém, como disse o Caibachuta, alguém detecta aqui no salão, ó Herodes ali. Olha que constrangimento. Ou se não quiser ir muito para lá, pense aí no nazismo hitlerista. Já pensou a gente localizar agora, aqui entre nós, alguém que pertenceu ao terceiro Reich de Hitler? A alma não estaria protegida para poder fazer diferente, livre para poder fazer diferente, para poder refazer o seu caminho. Seria sempre constrangida pelos seus antecedentes, pelos seus históricos, além de não aguentar a carga de... A gente não aguenta os conflitos dessa vida. Tem que tomar Rivotril para dormir, porque não aguenta os conflitos dessa vida. Imagine a gente somar os conflitos da vida passada. E é interessante porque eu vejo gente sempre falando que foi alguém importante na vida passada. Nunca vi a gente falando que foi ladrão,
que é o que mais tinha. Camponês, ladrão, pessoas que não tinham importância nenhuma. Só foi pessoas... Eu tenho uma amiga que já disse isso aqui, que ela acha que foi Maria Antonieta porque tem amidalite e porque Maria Antonieta foi degolada. Então imagine quantas Maria Antonietas existem no mundo por aí. Então a gente vai entrando por aí, o que não quer dizer que seja coisa importante. Muita gente famosa, importante do passado, não era espírito evoluído. Era pessoa importante, mas era espírito fracassado. Então a gente tem essa ideia da reencarnação e as implicações morais. Quer ver outra coisa? A reencarnação fortalece os laços de amor. Fortalece os laços de amor. Porque os vínculos de amor não são ao acaso de uma fecundação sexual ou um acaso de sangue. A gente é família... Não. Os vínculos de amor são amores que muitas vezes já foram vividos antes. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que eu vou decepcionar. Quem acha que está na família errada, que está assim desencontrado, eu vou dar uma notícia. Quase sempre os espíritos reencarnam em grupos sucessivos. Então essa coisa de, na próxima encarnação eu vou voltar distante. Possivelmente vai voltar junto de novo. Com raríssimas exceções, os clãs e os grupos familiares voltam juntos. Retornam para dar prosseguimento ao seu processo. Né? Com raríssimas exceções. A reencarnação fortalece. Por quê? Porque aquela pessoa que está na condição de, sei lá, de pai e filho, de mãe e filho, pode voltar como esposa, marido, mãe, filho. A gente alterna os papéis. Então, se eu vivo dezenas de vezes com aquela pessoa em papéis diferentes, trocando os papéis, eu estou desenvolvendo ângulos de um mesmo sentimento. O amor se torna ainda maior. Daí não existe amor à primeira vista. O amor que é à primeira vista é de terceira, quarta vista. Os vínculos fortes, a não ser que sejam vínculos apenas de libido e de neuroquímica cerebral. Aí sim, cortisol, adrenalina. Mas se for um vínculo forte, verdadeiro, não é de primeira vista. É de experiências anteriores, que a gente retoma na experiência atual. Vínculos do passado que retornam. A reencarnação, portanto, tem essas implicações morais, implicações fantásticas. Porque a reencarnação vai dizer o seguinte, eu mato alguém e recebo esse alguém como filho. Ou seja, tirei a vida, agora dou a vida. Aquilo que eu contraí no atacado, eu vou pagando as prestações. Educando, orientando, tendo paciência, convivendo. Quando nós desencarnarmos como mãe, filha, pai, filho, mesmo quando a gente lembre da outra que um matou o outro, a mais recente a gente foi pai e filho. A mais recente a gente foi mãe e filha. Olha que sacada da providência divina. Que a reencarnação reúne. E aí já há outra implicação moral. Atenção para noras, sogras, genros, sogros. A reencarnação vem dizer o seguinte, quanto mais você odeia, mais você atrai. Aquela pessoa que você odeia muito, vai reencarnar junto. É a lei da reencarnação. Porque o que liberta não é o ódio, é o amor. O amor é que liberta os vínculos. Se eu odeio muito alguém, eu estou dizendo para a vida, para a lei divina, para o universo espiritual, eu quero voltar junto dele na próxima. Ou junto dela. O ódio faz com que as pessoas se conectem, se liguem pelos vínculos de ódio. A reencarnação dá essa implicação moral. Então, não vale a pena odiar. Não vale a pena fazer o mal a outrem, porque eu me ligo a outrem. Eu quero me libertar do sujeito e eu me ligo. A reencarnação vem dizer que não vale a pena ficar magoado. Sabe por quê? Quando alguém me magoa, o sujeito está apresentando um lado dele que é transitório. É uma imperfeição. Se eu ficar magoado, eu vou ficar apegado a um lado daquela criatura que tem prazo de validade. Um dia ele vai deixar de ser aquilo. Então, se eu ficar magoado durante 100, 200 anos, desencarnar, reencarnar magoado, acontece. A literatura espírita é cheia de casos desses. A pessoa foi magoada e ficou 300 anos magoado com o outro sujeito. Um dia, aquela situação que me deixou magoado já não existe mais. Aliás, aquele sujeito já não existe mais, porque eu estou magoado com uma parte dele que não é permanente. Que um dia a reencarnação vai fazer desaparecer. Todos os nossos defeitos têm prazo de validade. Se é que eu posso chamar de defeitos. Todas as nossas limitações têm prazo de validade. Um dia vão se dissolver. Então ficar magoado com alguém é ficar me apegando a uma coisa que vai se dissolver. E às vezes já se dissolveu e a pessoa continua.
Quem viu o filme de Divaldo Franco viu isso. Máscara de Ferro apegado a uma experiência que foi no século XVI. Portanto, há séculos, Divaldo já nem era mais aquela criatura que foi, e o espírito ficou paralisado, apenas congelado naquele tempo, porque a mágoa, o ódio, nos congela. Portanto, meus amigos, a reencarnação, portanto, tem essa proposta de dizer que, ao examinar a nossa vida, as nossas virtudes, os nossos pontos fortes e os nossos pontos vulneráveis, a reencarnação nos ajuda a nos conhecer e dizer o que é que precisa melhorar, qual é o trabalho que está inacabado, qual é o maior desafio nosso, aquilo que está mais arraigado em nós. E, sobretudo, vem nos dizer que a marcha é sempre para frente, que não adianta só reencarnar, mas é necessário também se renovar. Como cantou Leon Denis, no livro O Problema do Céu, o Destino e da Dor, um canto druida, ele vai dizer: eu vivi em 100 séculos, agitei-me em 6 mundos, posso saber de onde venho e posso prever para onde vou, através das vidas sucessivas que me levará à felicidade. Muito obrigado, muita paz.